Tinha uma mulher que falava muito enquanto dormia. Tipo, ela sempre falava enquanto ela dormia. Uma vez ela tava conversando com os colegas de trabalho dela e eles falaram, cara, por que você não grava pra ver se você fala alguma coisa importante, alguma coisa, sei lá. Enfim, grave. E ela foi, baixou um aplicativo e começou a gravar todas as noites o que ela, tipo, falava enquanto dormia. Todo dia de manhã ela ia e ouvia. Até que uma das noites ela começou a ouvir uma coisa esquisita. Como se fossem, tipo, várias portas batendo. Sendo que ela morava sozinha, então não tinha por que portas baterem. Mas algumas noites se passaram e ela resolveu acordar de madrugada pra ver se alguma porta de fato estava aberta, alguma coisa do tipo. E nada, tudo normal, não tinha ninguém na casa dela e ninguém tinha batido porta. E aí, na manhã seguinte que ela fez isso, ela foi ouvir a gravação e do nada apareceu a voz de um homem falando boa tentativa e começou a rir. O que vocês acham que esse homem é? Um espírito, alguma coisa do tipo, ou de fato alguém que invadiu a casa dela e fica ali, embaixo da cama dela? Vai que... Oi? Então, tinha uma menina de mais ou menos uns 16 anos que chegou em casa da escola muito cansada e foi direto dormir. Ela foi dormir mais ou menos umas 11 e pouca. E aí ela tava tendo um pesadelo, tipo, muito ruim, que ela viu uma mulher muito esquisita saindo do closet dela. Quando ela olhava pro relógio, dizia que era, tipo, 00:08. E aí a mulher chegava perto dela, enforcava ela e começava, tipo, estrangular pra matar ela mesmo. E do nada ela acordou, tipo, passando mal. Meu Deus, Jesus, graças a Deus foi um sonho. Ela começou a chorar, ficou, tipo, muito nervosa. E aí quando ela, tipo, tá tudo bem, ela olhou pro relógio e tava 00:08. Na hora que ela viu 00:08, ela ficou tipo, uou. E quando ela olhou pro closet dela, ela começou a ouvir um barulho, tipo de uma maçaneta abrindo. Oi. Então, há muito tempo atrás, mesmo, tipo, muito, tinha um cara chamado, tô tentando falar o nome dele, calma, Lord Combermere, não sei. Ele era famoso, tipo, rico, e ele tinha uma livraria. E nessa livraria ele tinha, tipo, uma cadeira que era só dele, só ele sentava, e, tipo, ninguém podia sentar, era a cadeira dele. E aí, em 1891, infelizmente, ele morreu. E o enterro dele estava sendo a mais ou menos 4 quilômetros do local que era a livraria dele. Só que tinham ido lá na livraria dele tirar umas fotos do local. E olha a foto que foi tirada. Essa era a cadeira favorita dele e esse é... ele? Oi! Eu vou começar um quadro aqui mostrando fotos que aconteceram, tipo, na vida real, são fotos verdadeiras, com um fundo muito bizarro de alguma coisa muito esquisita que aconteceu. Enfim, parte 1. Em 1970, 3 meninos desapareceram, do nada. Só que eles tinham levado uma câmera, porque eles estavam meio que passeando, dando um rolê pela vida. E depois de muito tempo de busca, eles conseguiram achar a câmera dos meninos que estavam desaparecidos. E nessa câmera tinha essa foto. E ninguém sabe o que é até hoje. Tem gente que fala que são demônios, tem gente que fala que são figuras, sei lá. E até hoje ninguém sabe o que de fato aconteceu com esses 3 meninos que desapareceram. Só sabem que essa é a última foto que tem na câmera deles. Oi! Então, tinha uma menina de mais ou menos 16 anos em casa e a mãe dela falou assim, filha, então, eu vou sair e se alguém bater na porta você não abre de jeito nenhum. E ela falou, tá. Quando começou a escurecer, o telefone dela tocou e era de um número bloqueado, mas ela atendeu. E era uma voz muito esquisita, tipo, toda blá, falando que tava com uma faca do outro lado da rua dela. E ela ficou, tipo, assustada, mas achou que alguém tava, tipo, pregando uma peça nela. Algum tempo se passou e ela recebeu a mesma ligação, a mesma pessoa falando a mesma coisa. Só que dessa vez falando que tava mais perto da casa dela. Nessa, ela ficou assustada e subiu correndo pro quarto dela. Quando ela chegou no quarto dela, ela recebeu outra ligação, a mesma voz, falando que tava com uma faca, só que dessa vez estava na porta da casa dela. Nem um minuto se passou, ela começou a ouvir, tipo, muitas batidas na porta dela. Só que ela desceu correndo pra ver quem era. Quando ela chegou lá, não tinha ninguém na porta, então ela abriu e viu que não tinha ninguém. Mais tarde, quando a mãe dela chegou, ela encontrou a menina na porta de casa e ela tava completamente esfaqueada. Oi? Então, tinha umas meninas mais ou menos de, sei lá, uns 12 anos, que estavam fazendo uma festa do pijama, e tiveram uma brilhante ideia de invocar espíritos. Fazer aqueles negócios que chama espírito, pra quê? E aí uma das meninas teve a maior ideia ainda de chamar alguém que já foi um serial killer. Alguém de fato mal. E aí uma das meninas falou, não, melhor não, porque, né, não vamos chamar alguém ruim, mal. E elas estavam sozinhas em casa, no porão fazendo isso. Na hora que ela falou isso, elas ouviram uma voz de um homem. Elas estavam sozinhas em casa. Elas ouviram a voz de um homem no canto falando, é melhor mesmo. É melhor vocês não chamarem alguém mal. Tipo, eu. Só que elas, no caso, já tinham invocado, né? Elas começaram a chorar, subiram do porão, foram, tipo, pra parte de cima, pra sala. Ligaram pra polícia. Enquanto a polícia não chegava, a pessoa que tava lá embaixo ficava batendo, falando que se elas não tirassem ele de lá, ele ia matar elas. Quando a polícia chegou lá, não tinha ninguém. Mano, eu não sei o que eu faria. Oi? Então, tinha um casal que tinha acabado de se mudar pra uma casa nova. E nessa casa tinha tipo um papel de parede meio esquisito. E eles resolveram tirar.
E os dois comentaram que achavam, tipo, muito engraçado. A sensação de tirar o papel de parede da parede era quando você tem um machucado e você fica tirando, sabe? Mas enfim, depois de um tempo tirando, eles perceberam que, tipo, toda vez que saía, tipo, uma parte grande, assim, tinha um nome de alguém e uma data. E a mulher ficou muito curiosa e pesquisou no Google, tipo, quem eram essas pessoas. E todos os nomes eram de pessoas que estavam desaparecidas. E a data foi o dia que elas desapareceram. Então eles chamaram a polícia porque eles acharam super estranho. E a mulher ouviu um dos policiais falando, sim, é pele humana. E depois um dos policiais chegou pra eles e falou, então, isso que vocês estão tirando da parede não é papel de parede, e sim é restos mortais de pessoas. E provavelmente o último dono da casa era que matava e pregava... Oi? Então, tinha uma menina que se achava muito pálida. Então ela resolveu fazer um bronzeamento artificial. E ela foi no salão, fez. Só que ela saiu e achou que não tinha dado certo ainda. No dia seguinte ela foi de novo. Só que também não ficou satisfeita. E a mulher falou, moça, então, você só pode fazer isso 2 vezes na semana, senão dá ruim. Aí ela ficou boladona e começou a todos os dias, dentro de um período de 1 semana, ir em um salão diferente. Então todos os dias ela ia e se bronzeava várias vezes. Até que um dia, ela não satisfeita ainda, pediu pra mulher botar o mais potente, o mais bizarro possível. E foi. Do nada, a atendente começou a sentir um cheiro muito estranho de queimado. E quando eles chegaram lá, pra ver como é que a mulher tava pegando fogo a cama de bronzear. Que era tipo uma máquina que você deitava e fazia o bronzeamento. Tipo assim. Quando eles fizeram a autópsia, eles viram que a combinação de todos esses negócios de bronzear, junto com essa cama, fizeram ela cozinhar por dentro. Ela cozinhou viva. Se cozinhou. Oi? Uma vez um cara tava se hospedando num hotel e ele pediu um quarto. E a moça falou, o seu quarto é o último no corredor, só não chega perto de um quarto que não tem número, não tem nada, não tenta abrir a porta, não chega perto daquele quarto. E ele falou, tá. Dormiu. No dia seguinte ele ficou um pouquinho curioso, até porque todo mundo ficaria. E resolveu olhar no buraco da fechadura. Quando ele olhou, tinha uma velhinha sentada. Ele achou estranho, mas voltou pro quarto. No dia seguinte ele foi lá de novo. Olhou na fechadura, só que ele só conseguiu ver, tipo, coisas vermelhas, tipo um vermelho assim. Não entendeu nada. E foi na recepcionista perguntar o que tinha acontecido naquele quarto que ninguém poderia chegar perto. E ela falou, então, alguns anos atrás o marido matou uma esposa lá dentro. E a gente trancou o quarto e nunca mais abriu. Só que todo mundo que se hospeda aqui no hotel fala que aquele quarto é meio que mal assombrado. E eles conseguem ouvir e ver o espírito da mulher. Só que tem uma coisa que é muito estranha. Todo mundo diz que o olho dela é completamente vermelho. Vocês entenderam o que eu entendi? Oi! Tinha uma menina que ela adorava tirar foto. E ela sempre ia pra um parque tirar foto de pessoas e de coisas. Uma vez ela tava tirando foto e um cara passou e falou, não tira foto de mim. E ela falou, eu não tô tirando foto sua. Mas ela ficou meio assustada porque o cara era meio estranho e saiu. Ela voltou pra casa de noite e ela tava tomando um banho. Quando ela saiu do banho, ela ficou chocada. Porque quando ela olhou pro espelho, tinha uma foto dela tomando banho e escrito embaixo, não tira foto de mim. Quando ela tava saindo do banheiro, tinha outra foto dela. Quando ela tava saindo do carro, escrito, não tira foto de mim. Então ela foi correndo pro quarto dela, pegar as roupas dela e, tipo, sair da casa. Mas quando ela abriu a porta, o cara tava sentado na cama dela, já. E ela começou a entrar em pânico, óbvio, que o cara tava com uma faca na mão. E ele chegou, furou os 2 olhos dela e falou, você nunca mais vai tirar foto. Oi, eu não sei o que eu faria se isso acontecesse comigo, mas enfim. Uma vez um menino chamado Kyle foi no drive-thru do McDonald's porque ele queria comer. E quando ele foi pedir, o atendente começou a ser muito grosso com ele, dar, tipo, foras nele. E aí o Kyle ficou boladão, né? Tipo, amado. E começou a gritar com a pessoa. E aí o atendente falou, espera até você chegar na minha janela, que seria a próxima. Ele ficou meio com medo, mas ele foi, né? O que poderia acontecer, né? Quando ele chegou, o atendente tava com uma arma apontada pra ele e começou a disparar vários tiros. Só que ele acelerou e nenhum tiro pegou nele. Enfim, a polícia chegou lá, prendeu a pessoa, mas o cara só queria comer, sabe? E quase foi morto, de graça. O que vocês fariam na situação? Oi. Um grupo de 4 amigos, 2 meninos e 2 meninas resolveram ir acampar na floresta. Nunca faria, mas enfim, foram. Eles arrumaram as tendas e resolveram fazer uma fogueira e contar histórias de terror. Muito inteligente. E aí depois disso eles ficaram um pouco cansados e foram dormir. No meio da noite a menina resolveu que ela estava com muita vontade de fazer xixi e saiu pra ir no banheiro. Só que eles estavam na floresta, não tinha um banheiro. E ela tava com medo de entrar na mata e alguém matar ela, porque normalmente isso aconteceria. Pelo menos eu penso assim. Então ela resolveu andar por 1 hora até chegar tipo num posto de gasolina. Depois de horas ela não tinha voltado ainda, então os amigos dela ficaram preocupados e foram atrás dela. Quando eles abriram a porta do banheiro público, ela estava sentada no vaso, com as calças abaixadas. Tipo, ela tinha acabado de fazer xixi. E meio que um tronco, um galho atravessando o rosto dela. Moral da história. Não sei, acho que não tem moral. Oi. Tinham 2 melhores amigas chamadas Mia e Ashley. E elas, tipo, cresceram juntas e foram pra faculdade juntas. E na faculdade, elas dividiam um quarto.
Um dia a Mia voltou da aula e a Ashley não tava lá. Só que ela começou a ficar preocupada, porque todas as coisas da Ashley ainda estavam no quarto. Enfim, ela começou a mandar mensagem pra Ashley e nada da Ashley responder, tipo, não. Só que ela foi dormir normal. No dia seguinte ela acordou e a Ashley não tava lá ainda. A Mia ficava ligando pra ela e ela não atendia. O dia todo se passou em nada. E de noite ela recebeu uma mensagem da Ashley, falando, tipo, de costas. E ela ficou, tipo, de costas. Só que ela começou a sentir um odor muito esquisito no quarto. E elas duas dormiam numa beliche. E quando ela foi olhar, tipo, ela tirou o colchão, ela viu que o corpo da Ashley tava ali o tempo todo. Pelo que pareceu, alguém entrou no dormitório e matou a Ashley e deixou o corpo dela ali. E esse tempo todo que ela não sabia onde a amiga dela tava, ela literalmente estava embaixo dela. Oi? Então, tinha um cara que tinha um filho de 6 anos, mais ou menos. E ele comprou um telefone novo, tava super animado com o telefone. E uma noite ele deixou o telefone, assim, jogado. E o filho perguntou se podia brincar com o telefone. E ele falou que se o filho não apagasse nenhuma mensagem, nem ligasse pra ninguém, podia. O filho concordou e subiu, foi pro quarto dele brincar com o telefone. Mais ou menos umas 10 horas da noite, o pai subiu pra ver como é que o filho tava no quarto. E ele viu que o filho dele, pra ele, tava, tipo, dormindo do lado da cama dele e o telefone jogado. Ele só achou que o menino tinha dormido, então ele pegou o telefone pra ver como é que tava, se o menino tinha apagado alguma coisa ou ligado pra alguém. E a única coisa que ele achou foi que o menino tinha tirado algumas fotos. E ele pensou, ai, que fofo, meu filho tirou fotos com o meu telefone. E ele começou a ver as fotos. Só que, estranhamente, as fotos eram do menino jogado no chão. Tipo, como se alguém tivesse tirado. E aí ele ficou, tipo, super assustado. Essa foi a foto. E quando ele virou o menino, ele tava todo sangrando. E, infelizmente, não tinha mais como salvar ele, porque ele já tinha morrido. Tá, isso é bizarro. Uma menina de 11 anos recebeu um pedido de amizade no Facebook. E era de um menino que era da sala dela. Então ela aceitou e começou a conversar com ele. Ele disse que tava doente, e de fato não tinha ido pra aula naquele dia. E perguntou se no dia seguinte ela poderia ir na casa dele, levar os livros pra ele poder fazer o dever de casa. E ela falou que podia. No dia seguinte ela foi na casa do menino. Quando ela tava chegando na casa dele, tinha um carro parado. E o homem saiu do carro, falou pra ela entrar dizendo que era o pai do menino. E ela entrou. Só que na hora que ele passou da casa do menino, ela achou estranho. Ela falou, ué, a casa é ali. Então ele falou que era tudo mentira. Na verdade, ele não era o pai do menino e que ele tava sequestrando ela. Só que ela entrou em pânico e começou a gritar. Nessa hora que ela começou a gritar, os vizinhos, tipo, viram e saíram assim pra tentar ajudar ela. Graças a Deus, porque isso salvou ela. Então o cara acelerou e, tipo, nunca mais foi visto novamente. Mas enfim, o cara na verdade era um stalker que já tava acompanhando ela há meses. Então sabia tudo sobre a vida dela, onde ela morava, quem eram todos os amigos dela. E como ele acompanhava a vida dela, sabia que aquele menino tinha faltado. Mano. Oi? Então, tinha um menininho que tinha muito medo do escuro. E os pais dele falavam, cara, você tem que crescer, você já tem 8 anos, você precisa crescer. E dormir com a luz desligada. Mas ele continuava dormindo com a luz acesa, até que um dia, os pais dele foram viajar e deixaram ele sozinho em casa. Antes de dormir, ele viu um filme de terror e começou a ver histórias de terror antes de dormir. Mas como a luz estava acesa, ele ficou de boa. Até que ele caiu no sono. No meio da madrugada, assim, ele acordou e a luz estava apagada, sendo que ele tinha deixado a luz acesa. E aí ele ficou com medo. Quando ele olhou pro closet dele, ele viu uma mulher. E ele entrou em pânico. No dia seguinte, quando os pais dele chegaram, não conseguiam achar ele em lugar nenhum. Até que foram olhar no closet dele. E ele tava dentro do closet dele, morto. Como se ele tivesse se enforcado. Oi. Então, tinha uma menina novinha, devia ter mais ou menos uns 6 anos. E antes de dormir, ela pintou a mão da boneca dela com 3 unhas pretas. E no meio da noite ela ouviu um barulho e uma voz dizendo 3 unhas pretas no quarto de seus pais. Ela foi correndo super assustada, chegou no quarto dos pais. Os dois estavam mortos, com 3 arranhões, assim, ensanguentados. Ela voltou pro quarto super assustada, trancou a porta e tentou, tipo, meu Deus, isso é um pesadelo, isso é um pesadelo. Alguns minutos se passaram e ela ouviu, de novo, 3 unhas pretas no quarto de seu irmão. Ela morreu de medo, mas ela foi correndo lá e o irmão dela tava com a mesma coisa, um arranhão. Ela voltou pro quarto dela, trancou a porta de novo e ouviu 3 unhas pretas chegando até você. No dia seguinte, a menina foi encontrada morta e a boneca tava do lado dela. E as 3 unhas da boneca estavam cheias de sangue. Oi. Tinha um cara chamado Tyler. Ele colecionava coisas. Tipo, boneco, colecionava coisas. E tem uma vez que ele tava numa loja procurando mais coisas, assim, pra aumentar a coleção dele. E um cara muito esquisito chegou do lado dele e falou, eu percebi que você coleciona coisas, eu também coleciono. Só que não são as mesmas coisas que você coleciona. Aí o Tyler olhou e ficou tipo... Ele ficou meio assustado, ele ficou batendo a cabeça com isso e voltou pra casa. Quando ele tava dormindo, ele percebeu um barulho estranho vindo lá de baixo. Só que ele achou que ele tava ficando maluco. E tentou voltar a dormir. Até que ele viu a porta dele abrindo devagarzinho. Quem era? O cara. Ele gritou, só que a próxima coisa que ele lembrou foi ele, tipo, abrindo o olho e ele estava amarrado. E ele entrou em pânico, porque ele não tava na casa dele, ele tava em algum lugar amarrado. E aí abriram uma porta e era o cara. E aí ele olhou pra baixo e viu que ele tava sem uma perna. E o cara falou assim, viu o que eu coleciono? Eu coleciono partes humanas. Cara, o que vocês fariam? Mas enfim, se vocês gostam desse tipo de história, deixa aqui nos comentários que vocês gostam. E me segue lá no Instagram, que é @fefe. Oi! Na Coreia, quando alguém vai pro hospital, eles colocam meio que uma etiqueta branca no braço da pessoa, que tem a informação dela, o nome, idade e tudo.
normal, né? Mas quando o paciente morre, eles colocam uma vermelha em volta do braço, pra sinalizar que a pessoa tá morta, pra encaminhar lá pro setor do necrotério e afins. Tá, sabemos dessa parte, agora vamos pra história. Uma noite um médico ficou até mais tarde e ele achava que ele tava sozinho no hospital. Ele tava no 5º andar e ele queria descer, então ele pediu o elevador. Quando ele entrou dentro do elevador, tinha uma mulher dentro do elevador. E eles foram descendo juntos. E eles conversaram normal, tipo, oi, tudo bom? O elevador parou em um dos andares e a porta abriu. Quando a porta abriu, ele viu um cara vindo. E ele ficou apertando muito rápido pra porta fechar. E a mulher olhou pra ele e falou, por que você não deixou o velhinho entrar? Era um velho. E ele falou, você não viu no braço dele? Ele tava com a tira vermelha. Tipo, ele tava morto. Aí ela olhou pra ele e falou assim, ué, igual essa aqui que eu tô? Essa história é muito conhecida, mas eu vou contar pra vocês porque eu adoro. Bem bizarro. Uma menina brasileira se mudou pra Londres e alugou um apartamento assim pra morar sozinha. E aí uma vez um amigo dela pediu pra ficar na casa dela e ela falou ok. E botou ele pra dormir num colchão do lado da cama dela. E aí um dia de madrugada ela acorda e o cara tá chamando ela, tipo, amada. Ele disse que tava morrendo de fome, precisava comer. Fez mais canto. E ela falou, tipo, vai na geladeira. E ele falou, não, você tem que vir aqui comigo agora pegar comida. Aí quando eles chegaram na cozinha, ele falou assim, eu tô me sentindo meio mal, acho que a gente precisa pegar um ar. Aí ele falou, amada, são 2 da manhã. E ele falou, vamos pegar um ar. Ele insistiu e eles saíram. E ela falou assim, qual é o seu problema? E ele falou, então, tem um cara debaixo da sua cama. Aí ela falou, what? E ele falou, é. E eles chamaram a polícia. E a polícia descobriu que aquele cara tava morando, tipo, no apartamento dela há um tempo. E ele tava há alguns meses planejando em matar ela. Imagina ter um cara debaixo da sua cama. Inclusive, vou até olhar, né? Vai que... E pior é que ele tava planejando em matar ela. Graças a Deus por esse cara que foi dormir na casa dela e descobriu isso. Amém. Oi. Então, vou contar uma história pra vocês bem esquisita. Tudo começou em 2015. Um cara foi viajar por umas semanas e pediu pro vizinho dele pegar a correspondência dele, o correio e tudo que chegasse. Alguns dias depois chegou uma caixa, tipo, muito grande na porta do cara e ele pegou. Disse que tava muito pesada, mas ele pegou e foi levando até a garagem e deixou na garagem. Só que quando ele chegou na garagem, ele deixou a caixa cair. Ele meio que ouviu como se alguma coisa tivesse quebrado lá dentro. Só que ele fingiu que nada aconteceu. E quando o vizinho perguntasse, ele ia falar que, sei lá, devia ter acontecido enquanto estavam trazendo. E deixou na garagem. Só que alguns dias se passaram e ele falou que o cheiro tava, tipo, muito ruim. Então ele decidiu abrir pra ver o que tinha dentro. E dentro tinha. O vizinho que tinha pedido pra pegar as correspondências estava dentro da caixa, morto. E uma câmera que ainda tava gravando. Ele chamou a polícia foi interrogar ele e mostrou o vídeo falando que o vizinho dele tava gravando um vídeo falando que, tipo, vou me mandar pelo correio pro meu vizinho e vou ver o que ele acha. Só que lembra que ele deixou a caixa cair? O barulho de quebrado foi o pescoço do cara. Vou falar do desaparecimento dessa menina. Foi em 1960 e ela tinha 14 anos na época. Ela queria ganhar dinheiro, então ela se ofereceu pra trabalhar como babá pra um cara chamado John Marshall. Alô? Levei um susto, mas enfim. E esse cara falou que ele tinha um filho de 5 anos e ele queria que ela fosse babá dele. E ela aceitou. Ele marcou um dia, só que ele desmarcou e ele... Enfim, ele desmarcou 3 vezes até que, de fato, ele aceitou e falou, você pode vir hoje, hein? E falou que ia buscar ela num Volkswagen vermelho. E depois daí, ela nunca mais foi vista. Ela disse que ia ligar pros pais assim que chegasse lá, não ligou. Horas se passaram, não chegou, não ligou, não aconteceu nada. E aí a família resolveu entrar em contato com a polícia. E aí todo mundo foi atrás desse John Marshall e tal. E ele tinha dado um telefone pra entrar em contato com ele se alguém precisasse falar. E no final das contas acabou que o telefone era de um orelhão. Era de um telefone na rua. Um tempo se passou até que essa ligação foi feita. $10,000 might be a lot of bread, but your daughter's life is the butter topping. Onde ele pede $10.000 pra entregar de novo a filha. E fala que 10 mil é muito pão, mas a filha era cobertura de manteiga. Enfim, ela tá desaparecida até hoje. O que vocês acham? Oi? Então, 2 irmãos pequenos pegaram aqueles trampolins, sabe? Que as pessoas usam pra malhar, mas crianças usam pra brincar. Isso aqui. E eles estavam brincando de pular e tal. Só que eles começaram a ficar com muito calor e decidiram subir com o trampolim pro quarto que tinha um ventilador de teto. Eles estavam pulando e fizeram uma competição de quem pulasse mais alto ia ganhar. O irmão foi primeiro e deu o pulo, tipo, mais alto que ele podia. Só que ele pulou tão alto que ele foi até o ventilador. E o ventilador tava muito rápido. E acabou cortando o pescoço dele. Tipo aqui. E a irmã ficou morrendo de medo, não sabia o que fazer. E achou que os pais dela iam culpar ela por causa disso, porque foi ideia dela botar o trampolim ali. Então ela pegou o corpo do irmão e deitou na cama. E aí quando os pais voltaram, porque eles tinham saído, eles começaram a chamar o menino e ele não respondia, né? E aí quando a mãe chegou, balançou assim o corpo dele e virou, ela viu que o pescoço do filho tava cortado e ele tinha morrido. Oi! Tô com medo de contar essa história, já me arrepiei. Mas enfim, um casal tava andando assim de madrugada, numa estrada assim, subindo uma montanha. E do nada eles viram um garotinho pequeno, sei lá, uns 3 anos de idade, na frente do carro deles. E aí ele freou, tipo, muito rápido pra não atingir a criança. Só que aí a criança desapareceu. Quando eles viram, eles estavam literalmente quase caindo do penhasco e morrendo. Eles iam morrer. Se o cara não tivesse freado da maneira que ele freou quando ele viu o menininho, eles teriam caído. Eles ficaram parados assim, sem saber o que falar. E a mulher falou, esse menininho devia ser um espírito bom pra salvar a gente. Mais alguns segundos se passaram no silêncio e eles começaram a ouvir a voz de um menininho atrás, no banco de trás deles. Olharam pra trás e viram que o mesmo menininho tava lá, falando que eles iam de fato morrer e ele salvou eles.
Oi. Um garoto de mais ou menos 11 anos estava jogando algum jogo online. E aí um cara entrou no jogo e começou a falar várias coisas pra ele. Começou a falar que sabia onde ele morava. De fato, falou a cidade e o endereço dele. E começou a falar que ele estava indo atrás dele e ia matá-lo. Só que ele achou que fosse brincadeira, o amigo dele tava zoando com a cara dele. Mas ele ficou com um pouquinho de medo. Desligou o jogo e ficou tipo... Uou. Depois de mais ou menos algumas horas, ele começou a ouvir algumas batidas assim na janela dele. Aí ele ficou com um pouquinho mais de medo. E olhou pela janela e tinha um cara. Quando ele viu o cara, ele começou a correr. Só que o cara quebrou a janela dele e entrou. Segurou ele e começou a enforcar. Só que os pais dele ouviram, tipo, o vidro quebrando e correram pro quarto dele. O pai dele tinha uma arma e conseguiu atirar no cara. Só que foi um pouquinho tarde porque o garoto já tinha sido morto. E nunca descobriram o motivo do porquê o cara matou ele. Oi. Então, em uma cidade na Espanha, vivia o filho pequeno e os pais. E o filho tinha mais ou menos uns 6 anos. E no quarto do filho tinha uma televisão meio tipo antiga. E toda noite antes de dormir, o menino pedia pros pais cobrir a televisão com alguma coisa, uma toalha, alguma coisa. E aí os pais perguntavam, por que, filho? Por que você quer que cubra? E ele falava, é porque eles vêm da TV. Eles vêm da TV. E aí os pais ficavam tipo, quem vem da TV, meu anjo? E o menino não respondia. Até que um dia os pais saíram e quando eles voltaram, a babá tava sentada na escada chorando. E ficava falando repetidamente, eles levaram ele, eles levaram ele. E os pais ficaram tipo, quem? Quando eles chegaram no quarto do menino, ele não tava lá. Tinha um rastro de sangue da cama do menino até a televisão. E o menino nunca mais foi encontrado. Então, oi? Tinha um menino dirigindo um carro, tipo, muito tarde, que ele tava voltando pra casa. Só que ele começou a perceber que tinha um carro seguindo ele. Ele começou a ficar, tipo, muito nervoso. Ele tinha que virar pra direita, só que ele acabou virando pra esquerda pra ver se o carro tava de fato seguindo ele. E o carro virou pra esquerda também. E todas as curvas que ele fazia, o carro ia atrás. O carro tava seguindo ele. Aí ele acelerou, tipo, muito rápido, virou numa curva e parou o carro, desligou o carro. Aí esse carro que tava seguindo ele parou atrás dele e 5 caras saíram do carro com uma máscara. Foram até o carro dele, começaram a gritar e ficar batendo assim na janela, falando que ele tava morto. Ele ficou, tipo, muito assustado, pegou o carro, virou assim e foi embora. Quando ele, tipo, virou assim pra trás pra ver se o carro continuava seguindo ele, não tinha carro nenhum e ninguém. A rua tava vazia. Oi, eu já ouvi essa história mais ou menos umas 30 milhões de vezes pela minha avó, pela minha mãe, todo mundo já me contou essa história. Mas eu vou contar, vai que você não conhece. Não sei mais ou menos, então quem souber direito, certinha, fala aqui nos comentários. Mas já era assim de noite, e um garoto tava querendo sair pra uma festa com os amigos. E a mãe dele falou, não vai, eu não tô me sentindo bem com isso, tô com um pressentimento ruim. Não vai, não vai, não vai. E o garoto falou, eu vou. Aí ela falou, não vai. E o garoto falou que ia. Os amigos dele chegaram pra buscar ele, porque eles iam de carro juntos. E aí quando o garoto tava saindo, a mãe falou assim, vai com Deus. E aí um dos amigos dele falou assim, só se Deus for na mala. E todo mundo riu. Só que com esses rolê não brinca, né? O que aconteceu foi o seguinte. Antes de chegar na festa, eles sofreram um acidente. Tipo, o carro capotou e todo mundo dentro do carro morreu. Todos. O carro tava cheio, inclusive. Só que quando a polícia foi fazer a perícia, coisa do tipo, eles abriram a mala. E dentro da mala tinha uma caixa de ovo. E todos os ovos estavam intactos. Lembra que o cara falou que Deus iria na mala? Uma rolê, né? Oi. Então, uma escola aqui nos Estados Unidos contratou uma professora substituta, porque a professora dos alunos tava com algum problema e não pôde ir pra aula. E assim que a professora entrou na sala, ela pediu pros alunos começarem a desenhar pessoas mortas e algumas pessoas segurando uma faca pra matar outras pessoas. As crianças ficaram com medo, mas enfim, fizeram. Ao passar do dia, ela começou a segurar algumas crianças pelo pescoço e gritar. Alguns alunos conseguiram chegar até a diretoria e contar tudo pra diretora. Na hora que a diretora chegou na sala, a professora começou a gritar com ela, mandando ela sair. E quando a diretora segurou ela mordeu a diretora. Ela mordeu a diretora. A diretora saiu correndo, chamou ajuda. Enfim, a história se deu por isso. Aí, na semana seguinte, os pais das crianças foram chamados na escola pra uma reunião. E eles explicaram que eles contrataram uma professora que não sabiam que era uma psicopata. E que ela tinha sido contratada por engano. Enfim. O que vocês fariam se fosse na escola de vocês isso? Oi, tinha uma menina de 16 anos que era muito sozinha. Como ela não tinha nenhum amigo, ela entrou na internet e procurou aqueles chats, tipo bate-papo. E começou a conversar com um garoto, que disse que tinha a idade dela, 16 anos. Eles ficaram conversando vários dias, até que um dia ele chamou ela pra sair. Ele falou pra, tipo, mais ou menos umas 9 horas da noite. No dia seguinte, eles se encontraram num parque. No dia seguinte, o cara não falou mais com ela até umas 8h30. E ele falou, então, você tá vindo? E ela falou, sim, tô indo, tô no caminho. Chegando no parque, tipo, mega escuro, não tinha nem luz direito. Sai um cara, assim, de trás dos arbustos, mais ou menos de 50 anos. E fala, Taylor, hoje você é minha. Ela começou a correr, só que ele foi mais rápido que ela. E quando ele chegou perto dela, ele literalmente esfaqueou ela até ele achar que tava bom. E foi embora. Ele nunca foi pego, ninguém nunca descobriu quem era. E provavelmente ele ainda tá pelas ruas. Oi. Então, tinha uma menina que queria muito que as amigas dela dormissem na casa dela. E ela implorou pros pais, mas os pais não queriam. Ela chorou, gritou e os pais falaram, não,
E aí, num momento assim de muita raiva, ela falou, queria que vocês estivessem mortos. E foi dormir. No meio da noite ela acordou, porque ela teve um pesadelo que os pais dela tinham sofrido um acidente de carro e morrido de fato. Ela começou a chorar, suou frio e foi no quarto dos pais pedir desculpa. Quando ela chegou lá, os pais não estavam no quarto. E ela ouviu um barulho na escada. Quando ela desceu, ela viu um cara segurando uma faca cheia de sangue e os pais dela atrás. Ela começou a chorar e correr. E o cara parou ela e falou assim, eu tava na sua casa hoje cedo e eu vi que você desejou que seus pais estivessem mortos. Então eu resolvi fazer o trabalho pra você. E matou os pais dela. Então, né, cuidado com o que você deseja. Oi! Um dia uma mulher acordou e começou a sair gritando pela rua. Alguém viu meu filho, alguém viu meu filho. Ela bateu na porta de cada um dos vizinhos dela, gritando se alguém tinha visto o filho dela. Todo mundo, não, senhora, a gente não viu seu filho. Aí ela foi na polícia e gritou na cara do policial, policial, você viu meu filho? E ele falou, não, senhora, mas a gente vai começar uma busca. E todo mundo começou a procurar, tanto os policiais quanto os vizinhos, todo mundo ficou louco atrás do menino. E ela gritando, alguém viu meu filho, alguém viu meu filho. Das 10 da manhã às 8 da noite, ela não parava de gritar onde é que estava o filho dela no meio da rua. E ela todo dia voltava na estação da polícia e falava, alguém viu meu filho? Ela repetia isso como um mantra. Até que um dia ela foi na polícia, perguntou de novo se alguém tinha visto o filho dela. E aí o policial falou, não, senhora, quando a gente achar seu filho a gente vai te falar. E ela saiu com uma cara de choro até a hora que ela fechou a porta da polícia. Quando ela fechou a porta, ela sorriu e falou assim, parece que eu escondi bem o corpo dele. Oi. Se vocês pesquisarem isso aqui, vocês vão achar. Mas enfim, tinha uma menina que foi contratada pra ser babá de 2 crianças. E os pais das crianças não estavam em casa. Ela começou a ouvir vários barulhos vindo do porão. Ninguém tinha ligado a máquina de lavar roupa, mas ela começou a fazer barulho. Achou estranho e foi descer. Quando ela chegou perto da porta, a máquina parou. Ela subiu e continuou vendo TV. Aí aconteceu de novo. Ela desceu e quando ela chegou perto, o barulho parou de novo. Só que ela achou estranho, graças a Deus. Subiu, pegou as crianças e foi pra casa dos vizinhos. Pediu pra eles ligarem pra polícia. Quando eles ligaram pra polícia, a polícia chegou lá. Foi pro porão. E chegando no porão, eles descobriram que tinha um homem segurando um machado atrás da máquina de lavar roupa. O objetivo dele era atrair a menina até lá embaixo, pra ele conseguir matar ela. Mas, graças a Deus, ela sentiu que alguma coisa estava errada, subiu, pegou as crianças e o cara foi preso. Primeira vez na vida que uma história deu certo. Oi? Então, sempre tem algum professor que fica até mais tarde na escola. E esse professor tava muito tarde lá, e ele que ia fechar a escola. Na hora que ele tava indo fechar, ele viu que tinha algumas pessoas, tipo um grupo de meninos, no campo. E eles estavam meio que jogando futebol, tipo, tava meio que uma bola indo pro lado e pro outro. E ele resolveu falar com os meninos, né? Porque, enfim, vamos pra casa, né, amados? Já era tipo meia-noite. Ele falou, gente, vamos pra casa. E os meninos ignoraram ele. Continuaram jogando a bola. Aí, um dos meninos jogou a bola muito alto e caiu no pé do professor. A bola. Quando ele olhou, ele ficou pálido, gelado, não entendendo nada, porque ele percebeu que tava saindo sangue da suposta bola. E aí, quando ele virou, ele viu que, na verdade, era a cabeça de um menino. O que vocês fariam? Oi? Então, tinha uma garotinha que tinha mais ou menos 3 anos. Ela sempre tinha pesadelo. O nome dela era Lia, by the way. E ela sempre tinha pesadelo, sempre tinha pesadelo. E ela tava sonhando que os caras estavam perseguindo ela. Enfim, quando ela acordou, ela tava chorando, suando muito. E assim que ela gritou, o pai dela entrou no quarto dela e sentou na cama dela. Ela deu um grito mais alto ainda, começou a ficar pálida, ficou olhando, tipo, o que tá acontecendo? E aí o pai dela falou assim, filha, tá tudo bem, todo mundo tem pesadelo, vai ficar tudo bem. E aí ela começou a chorar mais. Então, ela começou a chorar mais porque o pai dela tinha morrido 6 meses antes daquele acontecimento num acidente de carro. Oi? Então, tinha uma menina que tava pegando o metrô pra voltar pra casa. Era bem tarde já à noite. Ela percebeu que tinha uma mulher olhando pra ela. Só que ela não parava de encarar ela. Ela tava literalmente assim. E não parava. Ela tentava fingir que não tava vendo. Toda vez que ela olhava pra mulher, a mulher tava assim. E essa mulher, ela tava sentada no meio de 2 homens. E ela começou a ficar assustada. Porque a mulher nunca parava de encarar ela. O contato visual nunca parava de estar assim. Parecia que ela nem piscava. Aí o metrô parou. Um cara entrou e sentou exatamente do lado dela. E mesmo o cara sentado do lado dela, a mulher não parou de encarar ela. Ela já tava ficando amada, tava surtando. Aí, na próxima parada, esse cara que sentou do lado dela pegou ela pelo braço e saiu com ela. Tirou ela do metrô. Ela começou a gritar, tipo, socorro. O cara falou, amada, se acalma. Ele falou assim, eu acabei de te tirar dentro daquele metrô porque aquela mulher que tava te encarando, ela tava morta. E os 2 caras do lado dela estavam segurando ela porque ela estava morta. Oi. Eu acho que essa é uma das mais bizarras que eu vou contar aqui. Se procurar isso aqui no Google, você vai achar a história. Em 2012, uma menina tava em casa. Ela tava conversando com o namorado dela no telefone. E aí, sem querer, ela deixou o telefone dela cair embaixo da cama. Quando ela foi pegar o telefone dela, tinha um cara embaixo da cama dela, em posição fetal. Só que ele tava de costas pra ela, então ele não viu. Ela pegou o telefone rapidinho, assim, devagar, sem fazer barulho. Falou pro namorado dela, então, amor, eu vou tomar um banho. Ela entrou no banheiro, trancou a porta, ligou o chuveiro e saiu da casa dela pela janela. Quando ela já tava segura do lado de fora, ela ligou pra polícia. A polícia entrou, achou o cara e levou ele preso. Só que a pior parte não é nem essa. Um dos policiais chegou pra ela e falou assim, então, quando a gente entrou no seu quarto, ele tava na porta do seu banheiro com uma faca na mão. Ele só estava esperando você sair pra te matar. Ai,
Tem alguma coisa? Imagina se tivesse, acho que eu ia morrer. Enfim. Uau, o que vocês fariam? Enfim, pra mais teorias de conspiração, tem lá no meu canal no YouTube. O link tá na bio, não me deixa falar. Oi! Então, o casal na Rússia queria muito ter um filho. E aí a mulher finalmente ficou grávida e eles tiveram um menino. Só que infelizmente tiveram algumas complicações no parto e infelizmente a mãe morreu no meio do parto. E aí o pai ficou tipo, meu Deus, como é que eu vou cuidar dessa criança sozinho? Então ele contratou uma babá, que era uma moça velhinha já. Mas aí o rolê começou a ficar esquisito. De dia, a criança não comia nada. E toda vez que a moça tentava dar comida pra ele, ele recusava, ele não queria comer. E era assim todos os dias. Até que um dia, a moça percebeu que à noite ele ficava de boa, ele não chorava e ele ficava tranquilinho. Isso tudo de ele ficar agitado era só de manhã. E ela resolveu ficar acordada à noite pra ver o que acontecia no quarto da criança. De madrugada, assim, mais ou menos, ela entrou no quarto. Quando ela entrou no quarto, ela disse que viu a mãe morta, a mãe que morreu, com o bebê no colo dando leite pra criança. Aí ela gritou, o pai da criança apareceu, só que quando ele chegou no quarto ele disse que ele não viu nada. Só a velhinha que de fato viu a mãe segurando o bebê e alimentando a criança. Eu acho que eu morria se eu visse isso. O que vocês fariam? Oi. Então, tinha uma mãe e uma filha. O nome da filha era Kate. Ela tinha uma mania de sempre ficar, mãe, eu sou bonita, mãe, eu sou bonita. E a mãe sempre falava, filha. Até que um dia elas resolveram ir pra um rio. E elas estavam, tipo, bem na pontinha, assim. E a garota perguntou, mãe, eu sou bonita, mãe, eu sou bonita, mãe, eu sou bonita. E a mãe ficou um pouquinho irritada e jogou a filha no lago. Mas jogou. Só que a Kate não sabia nadar. Então ela afundou e morreu. Quando a mãe, tipo, meu Deus, o que eu fiz? Ela chamou a polícia, mas pra não parecer culpada, ela falou que a criança sem querer caiu, escorregou e morreu. Anos depois, essa moça teve outra filha. E deu o nome de Kate pra honrar a filha dela que tinha morrido. Homenagear, no caso. Anos mais tarde, quando a menina tinha mais ou menos 5 anos, a idade que a outra menina tinha, a menina olhou no espelho e falou, mãe, eu sou bonita? E a mãe falou, óbvio que é, filha. E aí a Kate falou assim, então por que você me jogou no rio quando eu era pequena? Eu não sei o que pensar dessa história, só sei que eu me arrepiei inteira. Oi! Então, um garoto de mais ou menos 17 anos estava em casa estudando e os pais dele saíram pra jantar. Só os dois. Ele disse que ele tava com os fones de ouvido dele o tempo todo, não saiu do quarto e ficou de costas pra porta o tempo todo. Foi em 2016, by the way. Mas enfim, mais ou menos 11 horas da noite, ele ouve a mãe dele gritando, porque ela tinha chegado em casa falando, tipo, amado, o que é isso no chão? Ele não entendeu nada, desceu e viu que, tipo, o chão tava todo cheio de lama. Lembrando que ele não tinha saído do quarto dele, né? E aí eles falaram, então alguém invadiu a nossa casa. Aí eles foram chamar a polícia. Não tinha nenhuma pegada, tipo, saindo da casa, só entrando. Então a pessoa ainda estaria dentro da casa. Procuraram tudo e não acharam ninguém dentro da casa, não tinha ninguém. Mas aí eles acharam um negócio muito esquisito em um dos quartos. Tinha uma mensagem, na verdade várias, desde as 8 da noite até as 10h49, escritas no chão. A primeira foi, eu tô te vendo. A segunda foi, você esqueceu de trancar sua porta. A terceira, você parece concentrado. A quarta foi, vira de costas. E as últimas 4 mensagens foram, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. E depois, nada mais. Enfim, medo. O cara tava observando ele esse tempo todo. Em 2015, um cara australiano tava gravando um vídeo mostrando seus passarinhos. Olha que fofinho. Mostrando os passarinhos, tranquilíssimo. Até que... And here I am, with my good little mate. Vocês estão vendo isso aqui? É uma pessoa na janela dele. 15 minutos depois que ele postou, um amigo dele mandou uma mensagem perguntando quem era aquela pessoa que tava atrás. E ele ficou tipo, ninguém. Até que ele foi ver o vídeo de novo e viu que tinha uma pessoa, tipo, assim na janela dele. Ali. Ele postou isso no YouTube, todo mundo ficou tipo, meu Deus, tem alguém na sua casa. E aí no dia seguinte ele falou que ele começou a ouvir várias batidas assim na porta dele. Começou a gravar e foi lá. E tem um vídeo. Tá ouvindo? Ai, que nervoso. Eu tenho muito medo dessa história, porque eu sei o final. Só que eu e você a gente não vê nada. Mas um especialista foi lá, botou em câmera lenta, clareou o vídeo. E aí... Ali! Ele foi pra polícia, a polícia analisou o vídeo e falou, realmente tem alguém na sua casa. Que legal, né? Oi? Te pergunta como é que eu durmo? Olha aqui a bola se mexendo sozinha. Eu não durmo, não. Sozinha, mas vamos lá. Tinha um menino chamado Jake. Ele tava com a mãe dele no médico. Ele tava muito irritado porque ele odiava esperar e tava começando a ficar assustado com uma pintura que tinha na frente dele. Era tipo de um velhinho. Toda vez que ele andava de um lado pro outro, ele falava que o velhinho ficava olhando pra ele. Só que a mãe dele falou que ele tava tipo, não. E aí o médico chamou a mãe dele e ele ficou sozinho na sala, com a pintura. Só que ele não queria admitir nem pra ele mesmo que ele tava com medo. Então ele falou tipo, não, vou olhar de perto. E ele foi e chegou muito perto da pintura. E ele viu que era muito real e tava muito esquisito. O negócio caiu ali atrás, mas tudo bem. E ele percebeu que, tipo, a mão do cara tava começando a chegar perto dele. Enfim, quando a mãe saiu do consultório, o Jake não tava mais lá. Procuraram ele em todos os lugares, não tava. E aí eles chamaram a polícia. E resumindo muito a história, na verdade não era um quadro. De fato, era um homem que tava sendo procurado pela polícia que sequestrava crianças. E sequestrou o Jake.